Olá, meus queridos, continuando aqui na série Saúde Emocional. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre baixa autoestima. O que é autoestima? O valor que você dá a você mesmo. Importante isso. Quando Jesus disse que nós deveríamos ou temos que amar o próximo como a nós mesmos, tem aí um parâmetro, né? Tem uma régua aí de como eu devo amar o próximo. É como eu me amo. E a baixa estima, ela tira de nós quase toda ou muito dessa capacidade de nos amar. Veja, eu gosto sempre de fazer uma distinção para nós não ficarmos naquela coisa pós-moderna ou do individualismo barato que nós temos hoje, que é eu e eu mesmo, primeiro eu, tudo eu. Né? Não, na vida não é assim. Tem hora que não serei eu primeiro, tem hora que eu terei que dar o meu lugar. Né? Então é diferente disso. Autoestima e amor próprio é algo bíblico, tá? Mas ele é dosado, porque quando nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações, nós não seremos aquelas pessoas que passa por cima de tudo porque primeiro eu. Não, tem momento que não vai ser você, mas isso não significa que você está deixando de te amar, nem de cuidar de você, nem dar a você o valor que você tem, tá? Então eu gosto de mencionar isso porque hoje há um ramo da psicologia que o paciente chega no terapeuta e ali ele tem uma dificuldade com a mãe ou com o cônjuge ou com alguém e os terapeutas digam, olha, não aceite isso e tal, de uma forma assim tão radical, que às vezes não é caso de não aceitar, rompa com a sua mãe, rompa com isso, rompa com o seu marido, é caso de ajustar. Então, o ajuste, no ajuste entre as relações, eu entendo até onde eu devo ir com o meu amor próprio e até onde eu preciso ceder. E isso é o equilíbrio que a palavra de Deus mostra para nós. Então, o sentimento de baixa autoestima, primeiro ele começa, muitas vezes, até na nossa própria infância mesmo. Crianças que cresceram sendo altamente podadas pelos pais, crianças que não tiveram voz, né? Elas crescem muitas vezes tendo isso. Eu também posso falar de mim, cresci assim, né? Então, por isso eu não me valorizava ou não me achava capaz, né? Não abandone a si mesmo. Se você tem um sentimento, está com um sentimento de baixa autoestima, tem uma tendência de você se largar. Ah, não tem jeito mesmo, eu não consigo mesmo, ninguém vai me ouvir mesmo, ou ninguém vai querer estar perto de mim, porque isso acontece. A pessoa que tem baixa estima, ela é tão negativa com relação às relações e às possibilidades, que ela acaba afastando as pessoas dela. Né? Tem pessoas que não conseguem ficar próximo, não conseguem dar apoio, não conseguem ajudar. Então, não abandone a si mesmo, porque uma maneira dos outros não nos abandonar é quando nós não nos abandonamos, quando nós damos a nós mesmos esse valor equilibrado que a palavra de Deus nos orienta, né? Outra coisa que você tem que olhar, se você está com sentimento de baixa estima, invista em você mesmo. Tem pessoas que investem na vida do pai, da mãe, dos filhos, do patrão, trabalha, ele vive para os outros e ele não olha para ele as necessidades dele. Isso acontece muito com líderes, pastores, né? Cuidadores, pessoas que têm responsabilidade sobre outras pessoas, cuida de todo mundo e daí fica fraco, esgotado espiritualmente e até emocionalmente para cuidar de si mesmo. Eu vejo isso acontecer muito, principalmente com pastores, pessoas que não delegam, pessoas que normalmente às vezes acham que dá conta das coisas. Nós não damos conta de muita coisa sozinho, não, queridos. Nós sempre precisamos de uma rede de apoio. Sempre precisamos de alguém para nos apoiar, para nos ajudar, seja em que área for. Nós não temos condição de viver solitariamente, né? Então, invista em você, olha para o lado e veja o que você já enfrentou também. Às vezes o sentimento de baixa autoestima, ele te acometeu não
lá desde pequeno, na adolescência, na juventude, ele veio agora. Às vezes após uma perda, uma frustração, te abateu e você entrou nisso aí. Então veja, se é o teu caso assim, veja até hoje. Faça aí uma retrospectiva e veja o que você já conseguiu, o que você já alcançou, que lugar que você já andou e o que você já conseguiu até hoje. Isso ajuda você a não dar vazão e ajuda a sua mente também a ver e perceber suas possibilidades, né? Eu digo, sabe, queridos, que a psiquiatria e a psicologia, elas não dão conta de uma parte da alma humana. Não dão. Tem coisa que é só o Criador. Tem coisa que a gente só resolve na nossa comunhão com Deus, sabe? É na comunhão com Deus que a gente encontra a nossa plenitude, é na comunhão com Deus que a gente percebe nossas fraquezas e nossas possibilidades, nossos defeitos e nossas virtudes. A comunhão com Deus, a comunhão com a palavra, o contato direto com o nosso Criador e com a palavra, ela desnuda quem nós somos. Desnuda nossas fraquezas, mas desnuda também, mostra as nossas possibilidades. Ou a possibilidade que não está nem em mim mesma, mas está nele, está no Senhor. A Bíblia diz que Deus não nega bem algum aos que andam na retidão. Então, eu amo essa palavra porque é verdade. Se você busca seguir a Deus, se você busca ser uma pessoa correta, verdadeira, autêntica, honesta, você pode até cair em algum momento em alguma dessas dificuldades, mas você não vai ficar lá. Você vai sair, você vai sair. Então, conecte-se, se conecte, faça uma conexão com o seu Criador. Não deixe a comunhão com Ele. É o que nós temos de mais valioso, mais precioso. É a nossa oportunidade de estar na presença de Deus, falando com Ele, buscando a Ele, nos compreendendo. Há uma história escrita sobre você no Salmo 139. Fala que a nossa história, os nossos dias foram sendo escritos por Deus quando nenhum deles ainda havia. Aí você pode perguntar assim, mas Márcia, tanta tragédia no mundo, Deus escreveu essa história? Não, Deus não escreveu essa história. Deus tem uma história de superação para cada um de nós. Mas muitas vezes nós não percebemos, não conseguimos, não alcançamos e renunciamos o que é mais importante, que é a comunhão com Ele. Aí você vai dizer assim, nossa, a história de Paulo, de Pedro, que morreu, né, de uma forma tão trágica, que foi preso pelo Evangelho, isso é uma história de superação? Sim, é uma história de superação. Hoje eles estão com Deus, né? Eles foram arrancados de um lugar de pecado, de um lugar de distanciamento, Paulo, no caso, de um lugar de uma teologia errada, de um entendimento errado da própria lei, da própria teologia que ele tinha. Ele era vigilante da lei, era um cara ferrenho para obedecer à lei, mas essa própria lei fazia com que ele fizesse o quê? Mandasse matar, prender, torturar os cristãos. Então Deus arranca Paulo desse lugar e coloca no lugar do propósito dele. Sabe, queridos? E o melhor lugar, o que nos tira da baixa estima, o que nos tira dessa introspecção prejudicial, maléfica, é nós entendermos o nosso lugar e o nosso propósito no reino de Deus, em cumprir a vontade dele. Sucesso, não tem sucesso sem isso aí. Qualquer sucesso sem isso aí pode ser um caminho ou uma porta, uma abertura para o fracasso. A coisa mais importante na minha vida e na sua vida é nós encontrarmos o ponto do centro da vontade de Deus para nós. Aí tem a vontade maior, que nós já sabemos. A vontade de Deus é a nossa santificação, é que nós vamos morar com Ele. Mas dentro dessa vontade maior, tem uma vontade específica para coisas, trabalhos e ações específicas que Deus quer que nós realizemos aqui nesta terra. Isso, como é que a gente encontra isso? Como é que a gente sabe disso? Buscando a Ele. Então busque. Abaixa a autoestima. Você está num lugar onde Deus te colocou,
Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Deus, em Cristo Jesus, que nos libertou, né? Então esse é o seu lugar, sabe? Tem dor, tem sofrimento, tem calúnias, tem perseguições, temos, mas nós estamos num lugar de plenitude. Quando você tem isso, e como é que eu comprovo isso para vocês? Que esse é um lugar de plenitude. É quando você via os cristãos, os relatos dos cristãos sendo jogados na arena e eles iam agradecendo a Deus por saber que muito breve eles estariam encontrando com o Senhor. E muitos, né, que não negavam ao Senhor, eles iam para ali sabendo que eles estavam cumprindo o maior propósito da vida deles, porque eles foram martirizados pelo nome do Senhor. Então hoje nós estamos aqui na terra para cumprir um propósito. Fora disso, nós não teremos sucesso, nem prosperidade, nem felicidade. Que Deus te abençoe. Curta, compartilhe esse vídeo, passe para mais pessoas e eu te agradeço. Que Deus te abençoe, que você seja e esteja no centro da vontade de Deus, para que a sua alma tenha plenitude e abundância da presença dele.